Boa tarde, então, irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar início à nossa primeira aula da EBD de verão, que neste mês de fevereiro estará acontecendo todos os domingos, neste horário, 17h45, e nós vamos iniciar, então, a primeira aula deste mês, orando, pedindo a Deus que nos conduza, que nos dirija, que nos ensine pelo seu poder, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos pedir a direção de Deus, então, para a nossa aula de hoje. Nosso Deus, nosso bondoso e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, o dia do Senhor, por este domingo, primeiro domingo deste mês de fevereiro. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos para adorar a Ti, para, Senhor, ó Deus, consagrando ao Senhor as nossas vidas, sermos santificados e edificados pelo Teu poder, pela Tua palavra, pelo Teu bondoso Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, pela EBD deste dia. Deus, queremos te pedir que o Senhor nos conduza e nos oriente, Deus, ó Pai, com a Tua palavra, nos ensine, para que possamos, Senhor, ó Deus, glorificar o Teu nome. Pai, abençoe cada aluno da escola bíblica que se encontra aqui. Abençoe, Senhor, as classes das nossas crianças que também neste momento estão, Senhor, reunidas para estudar a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vou ler, amados, o texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos para nos inspirar, amém? Dentro do tema da nossa EBD, que é a política e a Bíblia. Então diz assim a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Até aí, amados. Esse é um texto que nós vamos voltar, a ele algumas vezes, assim como outros textos da palavra de Deus. E esse texto que nós lemos, ele termina com essa expressão importante para a nossa reflexão: o dever de consciência. Este é um princípio, acho que muito básico e fundamental dentro desse assunto que nós vamos tratar ao longo desses 4 domingos. Acima de qualquer paixão por esse assunto, qualquer tensão que este assunto produza, acima de qualquer extremo, polarização, ou mesmo apesar de muitas pessoas se desinteressarem, terem uma falta de interesse, ou até menosprezarem o termo da política, especialmente no meio evangélico, nós precisamos começar talvez a nossa conversa aqui, queridos, nos conscientizando que este assunto, como qualquer outro assunto,
que se encontra na Bíblia, ele tem a sua importância. E ele é, como diz Paulo aqui, um dever de consciência. Consciência cristã, no caso, né, da nossa visão bíblica aqui. Amém, queridos? Então, este é um assunto para nossa reflexão, para o nosso exercício, né? Não só como cidadãos do reino aqui, deste mundo, né? Da terra, no caso, cidadãos brasileiros, mas como cidadãos do reino dos céus. É um assunto que o cidadão do reino de Deus precisa refletir e exercitá-lo da maneira correta. E é esse nosso objetivo, né? Ao longo desses 4 domingos, nós tratarmos o exercício da cidadania política, o exercício do dever cristão concernente a este assunto. Amém, queridos? Amados, este momento da IBD não é um sermão, não é uma pregação, né? É um momento de interação, de participação. Nós estamos dispondo aí uns microfones para que você possa fazer sua pergunta, suas considerações. Fique bem à vontade para isso, para participar, né? Eu sempre digo que a participação de vocês é que enriquece, né? A sua dúvida nos enriquece e você pode ajudar outros que às vezes têm a mesma dúvida, né? Mas às vezes deixam de perguntar. Então não deixe de perguntar, participe, comente, né? Faça suas perguntas. Se estiver ao nosso alcance, responderemos. Se não estiver ao nosso alcance, nós vamos responder que não sabemos. É simples assim, né? Nós vamos tentar responder tudo, mas nós não temos todas as respostas. E nós gostaríamos que o Senhor mesmo nos orientasse, nos conduzisse, para que a gente de fato aprenda, tá bom? Então, o microfone está disponível, você querendo, levanta a mão. Pastor, quero fazer uma pergunta. Só deixa o microfone chegar na tua mão. Por quê? Porque nós estamos gravando, né? Nós estamos gravando para a gente subir depois lá no nosso canal, né? As nossas aulas, para que outros também possam acessá-la. Bom, irmãos, a política e a Bíblia. O que nós nos propusemos hoje falar? Hoje nós queremos, de uma forma bem prática, tratar de 3, assim, digamos, erros ou equívocos, né, a respeito desse assunto, que relaciona aí, né, cristianismo e política. Então nós vamos, de forma prática, tentar, assim, eliminar, né, da nossa mentalidade 3 erros comuns, básicos, que a gente sempre ouve falar nas nossas rodas de conversa sobre política, né, sobretudo aqui na igreja, nas igrejas, né? Então, tem mais erros? Tem outros equívocos que sempre surgem. Vamos tratar desses 3, que eu acredito que já nos vão dar uma boa, né, oportunidade de eliminarmos de vez, pelo menos, né, cairmos nesses 3 equívocos que normalmente se caem. Então nós vamos ver, primeiro, o erro dessa declaração, dessa afirmação, né, de que a religião deva ser algo imposto, né, ou imposta pelo governo. Esse é o primeiro erro que a gente gostaria de tratar. Um segundo erro é o equívoco de excluir-se, né, o livre exercício da religiosidade na esfera governamental. Então nós vamos tratar um pouco disso também. Nós somos livres para exercer a nossa religiosidade em qualquer lugar, inclusive na esfera governamental. Como fazer isso? Nós vamos ver. E o terceiro é aquela expressão de que a igreja é chamada apenas, e tão somente apenas, para pregar o evangelho, e não para falar de política. Eu não sei se você concorda com algumas dessas coisas, mas nós vamos tentar tratar isso. E se você discordar, você pode falar: pastor, eu discordo, né? Não tem problema nenhum. A gente quer tentar tratar isso à luz da Bíblia.
entendendo que são equívocos, tá bom? Mas você tem o direito de ter a sua opinião sobre isso. Vamos lá, então. O primeiro erro aí, esse de que a religião deva ser algo imposta pelo governo. Eu quero começar com uma pergunta. Seria certo, amados, um governo impor a religião do país? Você acha que seria certo isso, correto? Seria salutar a igreja não, né? O governo, qualquer que seja, impor por medida de lei, por decreto, por mudanças na Constituição, né? Impor ao país uma religião? Alguma opinião aí de vocês? Quem quer falar aí? Sim. Quem acha que seria correto? Levanta a mão, deixa eu ver só para eu ver se tem alguém que acha que seria interessante, salutar. Quem acha que não seria correto? Quem não acha nada? Porque tem gente que não acha assim mesmo. A maioria parece que entende que, né, não seria legal isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, e eu gostaria que alguém pudesse participar, um ou mais. Por que não? Agora eu quero ver. Por que não? Pode levantar a mão. Se quiser levantar a mão, o microfone já chega ali. Então tem mão levantada aqui, Paulo. Você vai ajudar aí. Levanta a mão para o Paulo saber aí quem está. Por que você não acha que um governo não deveria impor uma lei sobre a religião do país? Boa tarde, irmãos, tudo bem? Na minha opinião, eu acho que não, pastor, por o seguinte motivo. A religião, ela é bem peculiar. Eu fui criado, quando eu estudava, tinha ensino religioso. E nunca ensinou do evangelho, mas sim da igreja católica. E tinha alguns irmãos meus alguns colegas meus lá que eram, sei lá, espírita, outros tinham os pais que tinham centro de macumba, esses negócios tudo. Então, eu acho o seguinte, que é difícil você, eu fui criado numa igreja, católica. Eu conheci o evangelho com 38 anos de idade, eu estou com 45 anos que eu me converti a Cristo. Então, eu acho que a religião é complicado, de a gente, você vai ser católico, vai ser evangélico. Aquela palavra de buscar a verdade nos libertará. Quando eu tive contato com a Bíblia, eu vi que realmente algumas coisas que a Igreja Católica nos ensina não é de acordo com as vontades de Deus. Então, eu acho que não é do governo. Então, por isso que eu acho que o ensino hoje não ensina mais ensino religioso. Eu acho que não. Sim, você encontrou a religião, ela foi boa para você? Pastor, eu vou te ser bem sincero, o temor de Deus eu sempre tive. Pode falar. Ok, mas sendo objetivo, a religião foi boa para você? Foi. Ninguém nega, né? E se ela é boa para mim, ela não pode ser boa para mais alguém? Se eu acho que o que é bom para mim é bom para os outros, por que não então que os outros sejam afetados por aquela minha religião a partir do momento que eu acho que ela é boa? Estou provocando, tá? Eu não estou nem agora, por enquanto, nem contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Mas você acha que não? Quem mais quer falar, opinar? Aqui, ó, tem microfone aqui. Depois a irmã Ione, aí nós fechamos. Pastor, se até Deus nos dá livre-arbítrio, né? Para que a gente ia ser imposto a ter uma religião que o governo nos desse, né? E isso aí, se fosse uma coisa obrigatória, já é difícil a gente servir porque a gente queira, imagine obrigatório, né? Pensa num cenário onde você, assim, tenha uma religião oficial instituída.
né? Talvez não assim, você não vai seguir religiosamente, mas num cenário onde o governo fala assim, a religião do Brasil hoje é tal. Você acha que seria bom ou não? Deve ou não, irmã? Não, eu acredito que não seja bom, até porque quais são os princípios que ele impôs para a gente, essa religião dele? E eu acho que também não é pela força, né? É pelo mover do Senhor. Acho que tudo que é imposto pela força não funciona. Eu acho que isso causaria muitas guerras, muitos atritos. E baseado em quê? Ele colocaria essa religião na crença dele? E qual é a crença dele? Então, tudo isso é bem complicado. Tá bom. Eu acho que por hora, tá bom, vamos avançar, porque, de fato, veja só, a gente sabe, vocês sabem que há países no globo, no mundo, que obrigam a religião, né? Por exemplo, na Arábia Saudita, a lei lá obriga você, ou o cidadão, né, as pessoas que moram, cidadãos da Arábia, a seguir uma determinada religião, no caso o islamismo, né? São obrigados a isso. E aqueles que não obedecem às regras do islamismo, eles são alvos de penas muito severas por parte da polícia religiosa do país. Então a polícia religiosa existe para aplicar os princípios, né, da Talia, os princípios do islamismo. E isso é constitucional, né? E lá não só a lei obriga, né, a pessoa a praticar a determinada religião, como proíbe também qualquer expressão pública de qualquer outra religião, além daquela, e não permite então que os sauditas, né, eles se convertam a outra religião. Quer dizer, existe isso, né? Por isso a pergunta, a religião deve ser algo imposta, né? Como é que nós temos, qual é o cenário aqui no Brasil? Nós temos uma Constituição, e a Constituição brasileira, ela é muito clara, lá no artigo 5º, eu vou ler aqui, com respeito a isso, que diz então assim, lá no inciso 6º do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, aliás, o artigo 5º é, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. E aí vem o inciso 6º, que diz, é inviolável a liberdade de consciência. Lembra que nós falamos no começo daquele texto de Paulo? Ele fala, é dever de consciência, e a Constituição fala, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, no cenário brasileiro, nós temos um oposto a essa proposta que veio por essa pergunta inicial, né? No cenário brasileiro nós temos o quê? Liberdade. Liberdade de crença e de religião. Agora, eu e você precisamos nos posicionar quanto ao seguinte, né? Por que deve ser livre? E aí como é que você se posiciona? De forma bíblica, né? A nossa argumentação, queridos, nunca deve ser como cristão, baseada em algo sem muito fundamento. Você tem que ser bíblico na sua argumentação, né? E por isso você está aprendendo na IBD esse assunto, para quando você for questionado sobre isso, ou se tiver que se manifestar sobre isso, qualquer esfera, você ser bíblico, né? Você ser espiritual, mas você ser bíblico, baseado na Bíblia. Bom, então,
Um primeiro argumento, eu acredito, acho que é isso, o argumento principal para essa questão sobre a imposição ou não da religião, e aí nós vamos caminhando para o entendimento de que, de fato, ela não deve ser imposta, tem a ver com um pouco com o que a Ione falou ali, né? Os evangelhos, eles não dão respaldo para uma religião imposta, né? E aí nós vamos falar de algumas bases bíblicas para isso. Nós não vamos ler todos os textos por questão de tempo, mas eu vou citar 4 aqui, tá? Textos que a gente tem como base para isso. Então, o primeiro está aí projetado, é o de Mateus 15, né? Versículos, Mateus 22, está errado aí, eu escrevi errado, é Mateus 22, de 15 a 22, eu inverti aí. Esse texto fala da questão do tributo, aquela passagem onde Jesus é questionado sobre o tributo a ser pago, o imposto a ser pago. E Jesus deixa bem claro ali, naquele momento, numa declaração que ele fala, que existem 2 sistemas distintos. Um governamental e outro divino. Quando ele é questionado, e aí, a gente paga ou não imposto? Jesus vai falar para eles o quê? Olha, de quem que é essa inscrição aí nessa moeda existente hoje aqui no nosso país? Ele falou assim, é de César. Então você fala assim, então você dê a César o que é do sistema de César, mas a Deus você dá o que é do sistema divino. Ele deixa claro a existência então desses 2 sistemas, e ele também deixa claro que um não deve interferir no outro. Amém? Então esse é um primeiro argumento. Por que a religião não deve ser imposta por governo? Porque um sistema, no caso, o sistema governamental, não deve interferir num sistema religioso, divino, de ordem espiritual, né? Então esse é um primeiro argumento. O segundo argumento está em Lucas 9, 51 a 56. Naquela passagem, Jesus ele decide pousar numa cidade de samaritanos. Os samaritanos rejeitam a Cristo e o proíbem. Aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles vêm com a seguinte proposta: vamos pedir então que caia fogo do céu e destrua aqueles samaritanos. Jesus, obviamente, ele rejeitou isso. Por quê? Porque isso seria uma forma de persuasão, na base da força, na base da autoridade, digamos assim, da carteirada, né? Jesus rejeitou isso, porque não existe em o reino de Deus persuasão na base da força. Se você não me aceitar, se você não me seguir, né, vai cair fogo do céu, você vai morrer. Não existe isso. Jesus simplesmente rejeitou essa proposta, como rejeitou a proposta de Pedro, de sacar de uma espada e ferir alguém para protegê-lo. Jesus rejeitou isso também, né? Então, persuasão e imposição parece que não coaduna com um princípio evangélico. Um outro argumento está em Mateus 11, 28 a 30, que é aquele texto muito famoso, conhecido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que está aqui envolvida nessa questão aqui espiritual? A voluntariedade. A verdadeira fé deve ser o quê? Voluntária. Então, para que a fé seja autêntica da parte de alguém, ela não pode ser imposta, né? Ela precisa brotar voluntariamente no coração dessa pessoa. É claro, é uma ação sobrenatural de Deus, mas ela nunca é imposta à força na vida daquela pessoa. E o último argumento está em João 18, 36, onde Jesus está ali afirmando para as autoridades, para Pilatos no caso, que o reino de Deus não é deste mundo, né? Então o reino de Deus
ele muda o coração das pessoas, muda as convicções mais profundas de uma pessoa, mas não faz isso por meio de uma lei civil, né? Mas faz isso por uma ação sobrenatural, divina, espiritual, na vida e no coração de alguém. Então, por esses 4 argumentos aqui, né, a gente pode concluir que um governo, e aí falando já de alguma implicação prática, um governo nunca, em momento algum, deve obrigar uma pessoa ou as pessoas a crer ou seguir qualquer religião que seja. Não deve. Isso acontece, queridos, num país como o nosso? Você acha que isso acontece? Talvez não diretamente. Talvez não diretamente. Mas indiretamente, tem governos que querem influenciar a religião que o cidadão deve seguir. Qualquer governo. Não estou falando de um governo específico. Nós já vimos isso aqui no país. Governos de forma indireta, já que diretamente a nossa Constituição nos protege, de forma indireta, querer exercer uma influência dominante, usando o sistema governamental, a autoridade governamental, para induzir uma religião ao cidadão, ao país. Nós, como cristãos, devemos rejeitar isso, ainda que seja a nossa religião. Cristãos devem apoiar sempre medidas de liberdade religiosa. Sempre. Você é cristão, apoie as medidas de liberdade religiosa. E por outro lado, deve se opor frontalmente, diretamente, a qualquer medida governamental que é contrária à questão da liberdade religiosa. Um governo, amados, isso é uma outra implicação, nunca deveria subsidiar, por exemplo, um determinado segmento religioso. Você já viu isso acontecer? Bastante. Um governo nunca deveria fazer isso, subsidiar um segmento religioso específico ou exclusivo, com, sei lá, isenção, né? Facilitação, benefícios exclusivos a um segmento ou a outro. O governo tem que ser isento. Ou ele faz para todos igual, ou não faz para ninguém. Ou ele beneficia todos os segmentos religiosos de uma forma igualitária, ou ele não faz para ninguém. Por exemplo, a nossa Constituição, ela nos beneficia com a imunidade tributária. Igrejas não pagam tributos, mas ela não faz isso para um segmento religioso. Ela faz para qualquer segmento religioso. Então, a Constituição está sendo imparcial. Nesse aspecto, nenhum problema. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro erro, o que a gente pode concluir? Está ali embaixo. Você não vai conseguir, talvez, ler por causa do sol ali, né? Mas a gente pode concluir que impor uma religião, ainda que seja a religião cristã ou a religião professada por alguém, contraria o ensino bíblico e contraria a fé cristã genuína. Vai contra a Bíblia, você impor a alguém ser evangélico. Constantino tentou fazer isso no começo da história, impor uma religião na base da lei. Trouxe problemas diversos, inclusive para a religião, para os crentes verdadeiros, né? Porque o culto foi deturpado, porque o culto foi profanado, por causa dessa imposição religiosa governamental. Então, primeiro erro,
a religião não deve ser imposta pelo governo. Amém? O segundo erro que a gente gostaria de abordar é, como nós já falamos, o equívoco de se excluir o livre exercício da religiosidade na esfera governamental. Qualquer esfera, seja ela municipal, seja ela estadual, né, seja ela federal, você excluir a religiosidade, o exercício da prática espiritual nessas esferas. Nós estamos falando de política, então, por isso estamos abordando isso restrito à esfera governamental. Obviamente, a prática da religiosidade não deveria ser excluída também dos espaços públicos, das ruas, né? Porque isso seria restringir o que a Constituição liberou, a liberdade, né? Mas é uma tendência que a gente observa de determinados segmentos, de alguns segmentos, defender que religião é algo para ser praticado discretamente, no templo, na sua casa. É uma prática discreta, pessoal, reservada, restrita a você ou no máximo ao círculo onde você, né, convive, por exemplo, a igreja ou no seu lar, né? É uma tendência a dizer que não, você não deve praticar religião no nível público, né? Religiosos, né, entre aspas, religiosos não devem exercer influência alguma, por exemplo, sobre processos políticos. Você lá exercer influência sobre a elaboração de uma lei ou a escolha de um governante, né? Defendem que não. Esse discurso, queridos, como a gente vai ver aqui, ele é perigoso demais, porque ele, de uma forma muito perigosa, ele pode transformar o que a Constituição nos garante, a liberdade religiosa, em ausência de religião. Porque note só, você tem liberdade de expressar sua religião, mas se você no espaço público lá, governamental, proíbe que lá isso seja feito, equivale a dizer então que não deve em nenhum momento haver religiosidade expressa ali. Quer dizer, ele restringe a sua liberdade. Então esse discurso é muito perigoso. Dizer assim, não convém, você aqui, por exemplo, nós temos aqui diversos irmãos que trabalham no setor público, no segmento público, né? Seja ele no GDF, seja ele no governo federal, numa câmara, numa escola, qualquer lugar. Alguém chegar para você e falar assim, não, você não deve aqui falar de Deus, você não deve aqui falar de oração, você não deve aqui testemunhar de Cristo, não convém aqui. Aqui é uma escola, aqui é uma repartição, aqui é um escritório público, né? Não convém, não cabe, não coaduna isso com o espaço público que nós vivemos, né? Ora, mas isso é inconsistente, isso é sem sentido. Religiosidade é uma coisa que eu exercito, pratico, vivo. Religião é a minha vida. Como é que eu não vou viver aquilo aqui nesse espaço? Então, há essa certa imposição que se quer fazer, que também é um erro, né? Outra coisa, você defender, por exemplo, argumentos religiosos para apoiar, por exemplo, a elaboração de uma lei. Por que não? Defender argumentos religiosos não é impor uma religião. Por exemplo, você vai fazer uma lei sobre o homicídio. A Bíblia proíbe o homicídio. Se eu for defender isso, eu não estou impondo a minha religião. Eu estou impondo um princípio moral, né? Contra o homicídio, ou contra o roubo, por exemplo, né? Então, exercer a minha religiosidade nas esferas políticas, influenciar a elaboração de lei, ela é uma prática legítima e não deve ser excluída, né, da minha possibilidade, da minha liberdade de ação, né? O que nós temos é que, então, olhando para o primeiro ponto e para esse, o governo deve estar afastado das questões da igreja, mas a igreja não deve, né,
estar afastada das questões de governo. Esse é o princípio. Governo não interfere na igreja, mas a igreja, sim, influencia a igreja, o governo. Esse discurso de que não pode, ele desconsidera a vontade de um povo, por exemplo, porque todo cidadão, religioso ou não, tem liberdade religiosa e liberdade de expressão amparada pela Constituição. Então é a vontade do povo. Eu não exercer isso, eu estou sendo desconsiderado nesta minha vontade, né? E nós temos exemplos bíblicos aqui, também não vamos ler, não vai dar tempo. Nós temos exemplos bíblicos diversos em que homens de Deus aconselharam governantes. Você vai lembrar de Daniel aconselhando Nabucodonosor, você vai lembrar de João Batista, né, ali confrontando Herodes, né, Você vai lembrar de Paulo, né, e nas suas conversas com o governador Félix, quando ele estava ali sendo julgado, né, Félix tenta suborná-lo, e Paulo está ali influenciando, né, inclusive o seu próprio julgamento. E o exemplo dos profetas do Velho Testamento, que são abundantes, né? Os profetas do Velho Testamento eram instrumentos de Deus para influenciar decisões de Estado, decisões de governo. Se o governo vai acatar ou não, aí é outra coisa, tá? Mas nós precisamos ser os elementos do temor de Deus nestes lugares. Claro, na sua esfera privada também. Nós estamos falando aqui de política, mas é óbvio que na sua esfera privada, no seu trabalho, no setor privado, numa empresa, também é assim. E por que não seria, então, na esfera pública, né? Então, é livre o exercício. Agora, a gente precisa entender e compreender que isso vale para qualquer religião, né? Para qualquer religião. Porque também você ali, às vezes até dispondo, por exemplo, de uma autoridade num determinado órgão, numa função de chefia, numa liderança, você também fazer guerra religiosa, não é muito papel bíblico, papel de um cristão. O papel de um cristão deve ser influenciar pelo seu testemunho, né? Influenciar pela sua pregação, e não por querer ali determinar e limitar o exercício de uma religião, porque ela não é a sua. Tem muita dificuldade nisso, queridos. Eu trabalhei muito tempo no setor público. É muito difícil isso. Na hora da prática, né, é uma guerra que se levanta. Mas a gente precisa ter sabedoria como cristão. E lembrar que nós podemos contar com um grande trunfo em favor da nossa religiosidade, que é a oração e que é a ação sobrenatural de Deus, né, através de nós. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, voltemos aqui. A religião deve ser excluída, o livre exercício da religiosidade não deve acontecer na esfera governamental. Qual é o impacto espiritual por detrás desse discurso? Você também não vai conseguir ler ali. Ontem tem que dar um jeito de cobrir esse sol aqui, queridos. O sol é muito bom, mas atrapalha a gente aqui, né? Mas qual é o impacto espiritual por trás desse discurso? É a tendência que há de se afastar, né? Quer dizer, a tendência de se afastar a igreja do governo vai ser a eliminação do país das noções, né, de qualquer noção de valor moral absoluto. Porque a religiosidade e a nossa religiosidade, falando especificamente agora de nós, o cristianismo, quais são os valores morais do cristianismo? São os absolutos da palavra de Deus. São os valores absolutos de Deus, do Evangelho, que são a base da nossa religiosidade. E a gente sabe que esses valores absolutos,
Eles são a base da família, eles são a base dos relacionamentos, eles são a base da justiça, ok? Se nós eliminamos essa participação nossa lá, se esse discurso vence, os valores absolutos acabam. E a gente sabe, né? Nós já temos hoje a influência muito forte de valores relativos, né? A relativização de valores morais muito forte na sociedade como um todo. Esse discurso joga por terra ainda mais a presença de valores morais absolutos. Portanto, a Bíblia, podemos concluir, não corrobora, né, com essa visão de se excluir a religião do governo, a nossa ação religiosa no governo. E aí nós vamos então para a terceira, mas eu estou avançando aqui, mas se você quiser participar, não esqueça, levanta a sua mão, pergunta, tira a sua dúvida, tá bom? Talvez você trabalhe na repartição, como é que você deve agir lá? Né? Talvez seja uma pergunta importante de fazermos, mas vamos avançar para um terceiro e último ponto que nós falamos que iríamos tentar cobrir hoje, que é isso que eu deixei por último. Eu acho que é importante a gente aqui refletir um pouco. A igreja é chamada apenas para pregar o evangelho e não para falar de política. Sempre que se inicia um assunto, um debate político, né, ali na sua família ou num grupo de irmãos da igreja, logo alguém saca isso, né? Não, nós não devemos discutir política, falar de política. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Não é papel da igreja, né, exercer, falar ou discutir ou debater política. Eu pergunto para os irmãos, isso é verdade para você ou não? Você concorda com isso ou discorda? Nós estamos aqui meio que já colocando como um equívoco, mas talvez você tenha alguma opinião contrária. E você não vai ser crucificado por causa disso. Viu? Te garanto. Nós vamos deixar, né? Aqui nós temos liberdade religiosa e liberdade de expressão, né? Você concorda com isso ou discorda? Alguém discorda e gostaria de argumentar por que discordar? Eita, irmãos. Aqui tem uma opinião aqui, vamos lá. O Ario. Vai chegar aí, Ario. A igreja deve só pregar o evangelho mesmo e não discutir política? Bom, minha opinião é sim e não. Eu vou argumentar. A igreja pode discutir política uma vez que ele se interessa. Porque uma coisa é falar de política, outra coisa é não saber de que se trata. Então, se você não sabe de que se trata, é melhor não discutir. Agora, se a igreja participa, sabe de que se trata, a opinião da igreja pode ajudar o desenvolvimento. Então, eu acho que sim e não vai depender do nosso conhecimento. Ok. Sim, discutir por discutir realmente não é o objetivo, né? Nós temos que, quando sempre que entrarmos em qualquer discussão, nós temos que ter alguma base, né? Levar alguma contribuição para essa discussão. Não pode só acender o fósforo, jogar ali, acender o fogo e deixar o fogo pegar. Não, você tem que construir, especialmente o cristão, né? Especialmente o cristão. Porque, vamos lá, cristãos são cidadãos brasileiros? No caso do Brasil? Sim, somos cidadãos, né? Pagamos impostos, certo? Chegando mais perto da política, cristãos,
votam? Ou há uma lei que cristãos não precisam votar, estão isentos de votar? Não, cristãos votam. Cristãos escolhem os representantes políticos da nação, escolhe os prefeitos, escolhe os vereadores, escolhe os deputados, escolhe os governadores, escolhe senadores, escolhe presidentes. Cristãos, eles votam em políticos, né? Cristãos são governados por políticos? Sim, somos governados por políticos. Eles nos afetam, né? Afetam a nossa vida, afetam as nossas relações sociais, econômicas. Somos governados por ele. Então, por que nós não vamos falar de política? Já que somos cidadãos brasileiros, já que votamos em políticos, já que somos governados por políticos, então, nós devemos sim, queridos, né, falar de política. Contribuir para a política. Contribuir para a consciência política do povo de Deus, das ovelhas do nosso rebanho. Então, um pastor, ele precisa exercer, né, essa influência na formação do caráter e da consciência política do seu rebanho. Porque, de fato, há líderes que não, aqui nós não falamos de política. Né? Porque nós estamos falando de política, não de políticos. Falar de políticos já é outra coisa. Nós vamos falar de política. Como a política deve ser, qual é o alinhamento que ela deve ter para bem da sociedade como um todo. Né? Então, a igreja ela é chamada para pregar o evangelho, ninguém discute isso. Mas a igreja é chamada para exercer influência não só na política, mas em qualquer segmento da nossa sociedade. É na saúde, é na economia, é nos esportes, é nas artes, é na educação e é na política, né? É na política. Então, nós precisamos ter esta consciência. Tem ali o irmão Silvio com a mão levantada ali, o Paulo. Mas, enquanto chega ali, deixa eu só falar que o apóstolo Paulo, ele praticamente conclama, né, os cristãos a falar de política. Como? Orando por políticas, orando por governantes, orando. E quando a gente faz isso, isso é fruto de um exercício. A oração ela não é algo destacado da crítica, da construção que a igreja faz em torno de um assunto. Você vai orar por um determinado assunto, você elabora uma, né, base para que a sua oração tenha sentido e tenha efeito. Então, para nós orarmos por governantes, nós precisamos discutir o que é uma governança política, entender o que quais os desafios da política, quais os desafios dos governantes, para nós orarmos de forma assertiva, orar de forma coerente, porque Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 2,2, que essa oração a gente faz para que haja um resultado. Qual é o resultado? Vivamos em paz. Então nós precisamos saber o que orar e como orar, e para isso nós precisamos discutir a questão política. Diga, Silvio, nós temos mais uns 2 minutinhos. Pastor, a graça e paz, irmãos. O senhor disse que a igreja deve influenciar. Ainda antes de Cristo, lá é Platão, e aí vem corroborado por Sócrates e Aristóteles, lá no conceito de cidadania. A pessoa exerce o direito de cidadania com o objetivo de influenciar no governo, né? E aí eu vou ter que aqui defender um pouco a memória de Constantino, porque eu penso um pouco diferente do senhor. Nos livros que eu já li sobre Constantino, sobre a história da igreja, eu não vi em momento nenhum alguém falando que ele impôs a política. Mas você percebe nos livros que você lê, inclusive
o escritor Geoffrey Lane... Não, ele não impôs a política. Não. É que ele não impôs a crença. Ele não impôs a crença. O que aconteceu com Constantino foi que, por ele ser imperador, quando ele se converte, as pessoas queriam estar ali próximas ao modismo do que o imperador fazia, terem se afeiçoado mais a ele, e isso tem influenciado o crescimento do cristianismo, que até aquela época ali ainda era tratado como seita, e a partir dali passou a ganhar uma notoriedade que depois ganhou não mais caráter de seita, mas aí sim de religião, né? Dentro daquele conceito de religar. Sim. Mas se o senhor fala que, aí, trazendo esses dois conceitos aí, né, o de cidadania que o senhor falou que a gente pode influenciar, que problema que há no governante querer influenciar? Porque é muito natural, porque isso aconteceu em toda a história da humanidade. Quando você vai para a África, você tem lá os governantes influenciando, né, para as crenças africanas, né? Quando você vai para a Europa, você vê a mesma coisa ali no sentido do cristianismo. E qual o problema seria a América Latina, no caso que nós brasileiros, o nosso governo, seja o atual ou não, ou o outro, influenciar? Porque essa influência acontece, às vezes não com o nome religião, mas com outras ideologias, né, que não é interessante citar agora. Essa é a minha pergunta. Qual é o problema dele querer influenciar? Sim, vamos lá. Nenhum. Tá? Eu sou um governante, tenho minha religião, posso influenciar. É aquilo que nós falamos, exercer a religiosidade no espaço público político. Eu posso influenciar, eu posso dar o meu testemunho, eu posso orar, né? Qual o problema de um político, ou um chefe de Estado, ou um governo, ou um prefeito, ou um vereador, assim, fazer uma oração em público, numa câmara, numa tribuna? Nenhum. É direito dele fazer isso. Nós estamos falando de medidas, de fato, governamentais, né, instrumentos políticos governamentais ou legais para se estabelecer uma religião, né, exercer diretamente uma imposição religiosa. Nesse aspecto, não é salutar, e o governo deve estar longe disso. Agora, eu sou um político, fui eleito, tenho minha religião, vou praticá-la. Seja qual for, eu tenho liberdade. Vai agradar uns e vai desagradar outros. Eventualmente pode nos agradar, eventualmente pode nos desagradar, né? Mas é o direito e a liberdade que ele tem, ok? Agora, para fechar isso aqui, eu só quero destacar aqui primeiro, então, nesse aspecto, né? Cristãos podem ser levantados por Deus e são, para aplicar o evangelho de modo a exercer influência sobre governos. Inclusive, cristãos que estão lá no governo são levantados. Daniel foi deportado, depois ele vira um funcionário do Estado e prega lá. Tá tudo certo. Então, nós não somos uma igreja que apenas prega o evangelho, mas a gente influencia na política, fala de política e prega na política, né? A gente não deve se abster disso. E segundo, cristãos, eles exercem influência para o desenvolvimento de boas leis, para a proteção da família, de crianças, trabalho, moral, educação, etc. Então nós precisamos sim falar de política, nós precisamos sim aprimorar a nossa consciência política, nós precisamos sim ouvir os projetos políticos daqueles que querem se candidatar a cargos eletivos. Nós não podemos votar de forma irresponsável. Eu tenho que, para isso, discutir política. O que é melhor para o país, o que é melhor para as famílias, o que é melhor. E a gente tem base assim, para levar para esse segmento político, para as leis, né, coisas muito importantes, muito boas, muito salutares, que é a Bíblia. Nós temos princípios aqui, que é obrigação nossa, ir lá e levar, falar, defender, né,
para que isso seja uma oportunidade para a sociedade ser abençoada. Então, falamos de política, sim. Discutimos política, sim. Nós não somos, queridos, militantes. Aí é que está a diferença. A gente não faz militância política. A gente não milita em favor de A ou B. A gente milita em favor de ideias. Boas ideias para boas leis, para bons governos, para um produto visto na sociedade, que é aquele que Paulo diz lá em 1 Timóteo 2,2. Vivamos em paz, tenhamos paz na nossa convivência social no nosso país, ou qualquer país onde cristãos estejam. Amém? Bom, queridos, eram esses os 3 pontos que nós queríamos tentar cobrir hoje. Conseguimos com êxito cobri-los, mas quero deixar aqui uns segundos mais para que você possa, querendo fazer perguntas. Tem alguma pergunta que você deseja fazer? Lá atrás, Leonel. Pastor, o senhor falou da influência aí no último tópico aí. E quando isso transcende a questão só da influência do atuar, né, do cristão atuar como político, seja vereador, pastor, ou Sim. vereador, deputado, prefeito, mas não somente o cristão, vou além. O pastor, que ele ocupa um cargo de pastor, ele está ali como pastoreado e ele tem influenciado a política sendo um político. O senhor tem a dizer sobre o cristão e pastor influenciando de forma ativa? Bom, vamos do pastor, que é o meu caso, né? O pastor precisa saber o que ele é, né? Ele é pastor ou é político? Ele precisa entender o que é, qual é o chamado dele, né? Eu acho que um pastor que é chamado para pastorear uma igreja local, por exemplo, ou um ministério local, ele não deve se candidatar ou, né, ser alçado a cargos políticos só porque ele é pastor. Não. Ele deve ir porque tem um chamado, tem uma convicção. Aí nesse caso, para mim, a pessoa deixa o ministério, entendeu? Deixa o ministério, se licencia do ministério, e se ela tem uma convicção de que o papel dela é ajudar na elaboração de projeto político, de política pública, seja por um cargo eletivo, ou seja por um cargo, né, comissionado, ou trabalhar para um político, não tem nenhum problema, ele tem essa liberdade, tem esse direito, pode ir, mas ele precisa separar as coisas, né? Acho que não dá para misturar as coisas, entendeu? E um cristão, queridos, oramos para que Deus levante cristãos, para que eles vão e exerçam seus dons, talentos e seu chamado, sua influência na política, né? A gente sabe que não só na política, mas como em qualquer outro segmento, muitas vezes, né, há aspectos envolvidos de moral, corrupção, sedução, tentação, que o cristão precisa se abster, evitar, lutar contra e não deixar se corromper. Isso não é só na política, né? Ele pode ser alçado a um diretor de empresa e ali vir a se corromper. Ele pode, em qualquer outra área, ser tentado. Então, ele precisa, primeiro, ter muita convicção do que ele está fazendo ali, né? No caso, na política. Está bem seguro e convicto do porquê ele está ali e quem ele representa ali. Se ele não tiver, querido, seja na política ou seja em qualquer outro lugar, ele vai se corromper, ele vai se contaminar, ele vai se desviar. Então, cuidado é esse. Amém? Queridos, nosso tempo acabou, passou até um pouquinho, nós vamos orar, encerrando, tem um intervalo aí de uns 10 minutos, para a gente poder logo em seguida aí, iniciar o nosso culto. Amém? Domingo que vem, nós vamos ver esse assunto, como a igreja, nós falamos muito da igreja influenciar o governo. Então a ideia do domingo que vem é a gente discutir um pouco como, de forma prática, nós podemos influenciar de uma forma expressiva o governo, especialmente nesse ano, agora em que temos aí
né, eleições, como nós vamos influenciar de forma bíblica e expressiva o governo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por este momento de estudo da tua palavra, de reflexão. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos continue ajudando à compreensão e ao entendimento da tua vontade para nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, no exercício político em nosso país. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém.